paz de Cristo para a igreja. Amém. Como a Núbia muito bem disse, hoje nós estamos dando início a uma série de ministrações e o tema é: Deus tudo pode e seus planos não podem ser impedidos. Diga comigo: Deus tudo pode e seus planos não podem ser impedidos. Abra sua Bíblia rapidamente, lá em Jó, capítulo 42. Vamos meditar na palavra. Estou feliz pela Aida, amém? Glória a Deus. Estou feliz pela Luana. Jesus, minha ovelha, estava de férias. Glória a Deus. Estou feliz pela segunda semana consecutiva. Está vendo o Luiz, amém? Estou feliz pela irmã da Benedita. Olha, sobrinha. Graças a Deus. É da família. Sobrinha, seus filhos. Amém? Rapazinho, tranquilo? Louvado seja Deus. Jó capítulo 42. Preste atenção. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diga comigo: o segredo da exaltação está na humilhação. Mais uma vez, o segredo da exaltação está na humilhação. Leva essa palavra para a sua vida. O segredo, Érica, da exaltação, piedade, está na humilhação, Glauciane. Interessante que todos conhecem em alguma medida a vida de Jó, porque a vida de Jó, ela inspira ao ponto de alguns estudiosos acreditarem que a história de Jó não é verdade, mas que Jó é um mito, porque é uma história tão deslumbrante, Sergiane, que parece não ser realidade. Vamos passar aqui rapidamente a história de Jó. Jó, ele era um homem rico, um homem muito bem sucedido na sua cidade. Ele era conhecido como um prefeito na sua terra. Ele coordenava ainda projetos sociais, sabia? Jó, ele era um homem que atendia à necessidade dos necessitados. Então a riqueza de Jó não era algo que ele e sua família desfrutava apenas, Luana. Jó, ele era alguém generoso. Então o muito que ele tinha, ele repartia, ele abençoava os mais necessitados. E a gente sabe que isso não é muito comum. Quem tem quer ter mais. Então, quando você se depara com uma pessoa próspera e bem-sucedida, pode ter certeza, essa pessoa vai prosperar ainda mais. Sabe por quê? Porque ela desenvolveu uma habilidade que é para poucos: a generosidade. Existem pessoas que elas são tão mesquinhas que ela pode até não ser rica, ela pode até não gozar de uma abundância tão grande, mas ela é tão mesquinha que ela tem dificuldade de doar para a vizinha um copo de açúcar. Porque ela acredita que se ela doar um copo de açúcar vai faltar para ela. E às vezes ela tem outros quilos de açúcar dentro do armário. Existem pessoas que têm esse nível de mesquinhez. Elas têm dificuldade para repartir, porque na realidade elas não aprenderam a andar pela fé. Eu quero que você entenda que quando você atende a necessidade de um necessitado,
você está agradando a Deus. Aleluia. Jesus disse: olha, eu estou descontente com vocês, porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estava nu e vocês não me vestiram. Aí os discípulos: Senhor, quando que isso aconteceu? Pelo contrário, nunca. O Senhor esteve diante de necessidades e nós não estivemos ali para suprir aquela necessidade. É claro, Ana, é fácil ajudar um filho. É fácil estender a mão para um parente. É fácil, aleluia, acolher uma amiga, um amigo. E aquele? Meu Deus. Que do nada bateu na tua porta. Meu Deus. Aquele que do nada apareceu no seu caminho. Aí Jesus disse: ué, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a alguém que tem necessidade, vocês deixaram de fazer a mim. O que Jesus estava ensinando? Que quando eu aprendo a repartir o meu pão, a repartir o meu peixe, eu estou louvando a Deus. Então você não só louva a igreja, Deus, dando glória e dando aleluia dentro da igreja, mas você também adora a Deus quando você atende a um necessitado. Eu não estou falando daquele necessitado pilantra, que ele gasta o dinheiro do Bolsa Família para comprar cigarro. Meu Deus, é verdade. Ele gasta o dinheiro do Bolsa Família para comprar cachaça. Não, meu irmão. Eu estou falando de pessoas que estão em necessidade. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: precisamos aprender a ser instrumento de socorro, um na vida do outro. É forte. Então Jó, ele era um homem liberal. Jó, ele tinha uma grande preocupação dentro do coração dele. Os filhos de Jó não eram crentes. Jó, ele era alguém que temia o Senhor. Jó era alguém que tinha aliança com Deus. Mas os filhos de Jó não eram crentes. E Jó acreditava que ele, buscando a Deus pela vida de seus filhos seriam preservados de todo o mal. Existe um ditado popular aí fora, Fabiana, que diz: filho de peixe, peixinho é. Existe um ditado aí fora, mas irmãos, filho de crente, crentinho não é. Filho de crente, crentinho não é. E Jó tinha essa preocupação, Sergiane, porque os filhos de Jó não eram crentes. E Jó tinha medo que o furor do Senhor viesse sobre a vida de seus filhos e seus filhos perecessem. Diz a Bíblia que o tempo se passa e Satanás se apresenta diante do Senhor para afrontar o Senhor. Mas pastor, que petulância. O diabo é assim mesmo. Ele se apresenta diante do Senhor para afrontar o Senhor. Ana, no capítulo 1 de Jó diz isso. E ele chega para Deus e diz: o Senhor diz para Jó, para Satanás: viste meu servo Jó? Viu como é que ele é reto? Viu como é que ele é íntegro? Viu como é que ele se desvia do mal? Viu como é que ele é comprometido? Eu vi tudo isso. É claro, é fácil um filho teu te adorar, tu cercando ele de todos esses favores. O que Satanás estava querendo dizer, Luana? Que Jó era alguém que servia a Deus com alegria por todas as bênçãos que Deus lhe concedia. É óbvio que servir a Deus, Fabiane, quando tudo está dando certo, é muito legal. Servir a Deus com a geladeira cheia, conta bancária cheia, uma plateia te aplaudindo, tudo dando certo, é maneiro, é legal, mas muitas das vezes não mostra de verdade a motivação do nosso coração. Porque quando a gente está vivendo o período da bonança, a gente está vivendo o oba-oba, e no oba-oba
a gente deixa a vida nos levar e a vida leva a gente. Tanto que a própria palavra diz que é melhor estar na casa do luto de que estar numa festa. Eu estava conversando com um rapaz esses dias e ele enfim, esqueci o nome da profissão dele agora, então para não falar errado, bombeiro, não sei o quê. E ele foi trabalhar numa festa rave. Ele era aquele profissional que ficava lá para prestar os primeiros socorros, socorrer a pessoa caso ela passasse mal e etc. Aí eu estava perguntando para ele, ele é crente, como é que foi para você trabalhar numa festa rave? Ou seja, uma festa de música eletrônica, aquela doideira toda. E ela falou assim, pastor, foi um grande desafio. Mas como eu aprendi? Uma das coisas que eu percebi é que, pastor, para você ir para uma festa rave, tu tem que ter dinheiro. Pastor, o ingresso era mais de R$1.000. Então, para a festa rave, tu tem que ter bala na agulha. Aí eu estava falando para ele, não, mas tem ralé que vai para a festa da rave. Junta dinheiro, pega cartão emprestado de alguém, dá calote e vai para a festa. Mas o que mais chamou a tua atenção na festa rave? Pastor, o pessoal, eles curtem aquela festa com tanta intensidade e eles fazem mal a seu próprio coração, a sua própria vida. Eles bebem até cair, eles cheiram, cigarro eletrônico. Pastor, a gente vê de um tudo naquela festa. É o inferno na terra. Meu Deus. Vamos voltar para Jó. Então os filhos de Jó não eram crentes e Jó temia que o juízo de Deus viesse. Porque, como eu estava falando, é fácil servir na bonança. E Satanás disse, eu quero ver se tu permitir que eu toque na vida dele, que todas as portas se fechem diante dele, e eu quero perceber se ele vai continuar com esse entusiasmo. E Deus falou, pode tocar, você só não vai tirar a vida dele. E todo mundo conhece a história. A Bíblia diz que uma das primeiras coisas que Jó perde é seus filhos. A casa cai e seus 10 filhos morrem. Sobrinha da Benedita. Uma tempestade e um mal vem sobre a terra. Todos os seus animais morrem. Ele tem uma quebra na sua finança. E ele começa a viver o ladeira abaixo. Em suma, de um homem riquíssimo, ele se torna, em um espaço curto de tempo, em um homem paupérrimo. E como se já não bastasse a miséria, a pobreza, o luto, diz a Bíblia, que de repente ele começa a passar mal. Ele começa a passar mal, e é um mal que os remédios daquela época não dão jeito. Que os médicos daquela época não dão jeito. E a saúde dele vai de mal a pior. Até que o seu corpo é tomado por feridas, por úlceras, por chagas. O corpo dele ficou tomado de feridas como uma pessoa leprosa. Quem já viu, Glauciane, uma pessoa leprosa, sabe que a pele da pessoa é tomada de feridas. Não tem uma parte do corpo que não tenha ferida, e aquelas feridas vão comendo partes do seu corpo. Meu Deus! Até você ir perdendo. As feridas comem a sua orelha, ela vai secando, e daqui a pouco a orelha cai. Pastor, você está falando de algo que não tem propriedade. Tenho, porque eu já visitei gente leprosa no hospital. E já ajudei semanalmente essas pessoas. Então estou falando de algo que eu tenho conhecido.
A Bíblia diz que essas úlceras, que essas chagas no corpo de Jó geravam uma coceira. Não é uma coceira boa. Meu Deus. Era uma coceira cheia de dor. Oh, Espírito Santo. Diz a Bíblia que ele começou, Luiz, pegar caco de telha. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você pode dar glória? Dorme não, meu irmão. Aleluia. Ele começou a pegar caco de telha. E ele começou a coçar, meu irmão. Oh, Espírito Santo. Porque parecia aliviado. E a única pessoa que restou foi a mulher. Perdeu funcionários, perdeu riqueza, perdeu filhos, perdeu prestígio, perdeu amigos. E quem restou foi a mulher. E a mulher dá para ele um conselho: amaldiçoa o teu Deus e morre. O que a mulher de Jó estava dizendo? Servir este Deus não vale a pena. Amaldiçoa esse Deus com um ato de revolta. E se entrega, para de lutar pela vida. Meu Deus. Abrevia esse sofrimento e morre. Que nem tem alguns países aí, meu irmão, que a pessoa, quando ela é tomada por uma enfermidade degenerativa e que aquilo vai levar ela à morte e que ela sabe que não tem mais jeito, tem alguns países que é permitido, louvado seja Deus, a eutanásia. Você vai para o hospital, você assina um termo de responsabilidade, você toma um medicamento para antecipar a morte e para abreviar o sofrimento. Naquela época não tinha eutanásia, mas o que a mulher de Jó sugere para ele é: para de lutar pela vida, porque o final chegou para você. Meu Deus. O fundo do poço chegou para você. E o que Jó disse? Eu não. Glória! Eu não vou fazer isso. Aleluia! Deus é o Senhor da minha vida. Glória a Deus! Eu posso estar por um fio na minha vida. Eu posso morrer a qualquer momento. Mas eu sei quem Deus é, Glauciane. Eu não vou abrir mão da minha fé. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quer dizer que eu vou viver o bem do Senhor, vou dar glória, vou entrar na prova e vou me desviar e voltar para o Egito. Não, eu sei quem é Deus. Então, quando Jó toma essa decisão, ele acaba não mais podendo contar com a esposa. Diz a Bíblia que os amigos de Jó no início ajudaram ele. Depois os amigos de Jó abandonaram a Jó. Os amigos mais íntimos, né? Louvado seja Deus. Eles abandonaram a Jó, sabe por quê, Cristian? Porque eles pensaram: Deus não pode estar permitindo esse caos todo na vida desse homem. Ele tem culpa do cartório. Então, se ele tem culpa no cartório e o que ele está passando é peso da mão de Deus, eu vou me distanciar desse homem, porque senão vai pegar para mim. Senão vai pegar para mim. E a Bíblia diz que os amigos de Jó abandonaram a Jó, Glaucia. E Jó viveu altos e baixos. Uma hora melhor, outra hora em crise, outra hora muito cheio de fé, outra hora revoltado. E teve um momento na vida de Jó que Jó falou: Deus, me mata. Não dá mais não, quero morrer. Eu amaldiçoo meu nascimento, não dá mais. Teve outro momento que ele disse: Senhor, tu está castigando a pessoa errada.
Não existe tanta maldade assim em mim para eu estar passando por tudo isso. Quem está entendendo, diga, eu estou entendendo o mistério. Então fica ligado aí, meu. Fica ligado, hein? Glória a Deus. Pastor, me deu sono, dá glória. Esse sono é espantado. Esse ventiladorzinho na minha cara. Tá parecendo até canção de ninar. Dá um glória. Não dorme. Glória a Deus. Diz a Bíblia que Jó pediu a morte. Em outro momento ele disse: Deus está pesando a mão da pessoa errada. E ele viveu muitos momentos. Até que em um determinado momento, Jó capítulo 39, Deus decide se revelar a Jó. E quando Deus decide se revelar a Jó, o mistério começa a ser desvendado. Porque o que é mistério? O mistério é algo que não foi revelado. A Bíblia diz, Ana, que Deus é Deus de mistérios, mas Deus é aquele que a seu tempo desvenda mistérios. Você pode não estar entendendo ainda, porque Deus ainda não desvendou o mistério. E o que você precisa entender é: Senhor, não deixa Satanás influenciar minha mente, influenciar minhas emoções, porque eu não quero dar lugar ao diabo. Eu quero glorificar o teu nome, porque eu acredito no teu senhorio sobre a minha vida. Você, enquanto pai, você, enquanto mãe, teria coragem de fazer mal a seus filhos? Não. Só se você for um pai ou uma mãe perverso. Do contrário, você não sendo um pai e uma mãe que não seja perverso, você não vai desejar e nem fazer o mal para seu filho. Você vai fazer o bem. E se Deus é o Senhor, o controlador da história, aleluia, e aquele que enviou o seu filho amado para morrer na cruz do Calvário pela tua vida, você acha que Deus vai fazer mal a você? Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, só para ele não dormir: você acha que Deus vai fazer mal a você? Aleluia! Você acha mesmo que Deus vai fazer mal a você? Não. Então, se você acredita que Deus não vai fazer mal a você, piedade, glorifica na luta, glorifica na luta, glorifica na tristeza, glorifica até quando você não quer glorificar. Já viu que tem dia tu acorda com uma tromba de elefante, mal-humorado, mal-humorada? Você já faz aliança com mau humor, já acorda mal-humorado, dando patada em todo mundo. Começa a dar um basta nesse mau humor. Mau humor, eu não quero mais ter aliança contigo. Senhor, eu abençoo o meu dia. Liga esse rádio, bota no YouTube, ouça um louvor, vai adorar ao Senhor. E toda vez que por causa do problema e da preocupação vier a vontade de murmurar, Satanás, eu já te vi, eu não vou te dar combustível. Porque a murmuração é combustível para Satanás te infernizar. Grave essa frase. Murmuração é combustível para Satanás te infernizar. Já viu quando você está mal-humorado, você está alimentando aquele mau humor? Parece que tudo dá errado. O prato quebra, o copo cai, tu leva uma tropeçada, tu está martelando, quase martela o dedo. Jesus, há poder no teu sangue. Porque a murmuração é o combustível para Satanás infernizar a tua vida. Começa a adorar, está dando tudo errado, eu vou adorar. Senhor, muito obrigado. Que isso, pastor? Eu estou com vontade de murmurar. Não murmure. Senhor, muito obrigado. O Senhor te repreenda, Satanás. Eu vou ficar ligado.
E Deus decide desvendar o mistério. E Deus inicia uma conversa com Jó. E sabe o que Deus mostrou para Jó, Benedita? Meu Deus. Que Jó era orgulhoso. Deus mostrou para Jó que ele era orgulhoso. Deus mostrou para Jó que ele era vaidoso. Deus mostrou para Jó que ele era soberbo. Meu Deus. E quando Deus convence Jó que ele era vaidoso, que ele era orgulhoso, que ele era soberbo, ele diz: a partir de hoje eu ponho a minha mão na boca. E eu não vou falar mais nada. Porque durante muito tempo, sabe o que Jó dizia? Eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. E todos nós. Não vem querendo apontar somente para o pastor não, tá? Todos nós em algum momento, Luana, olhou para a sua história e diz: eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço. É vizinha, estou mais atribulada que eu. Como quem diz assim, ela merecia passar por isso. Meu Deus. Jesus, eu tenho uma irmã tão perturbada. Eu sou tão tranquila. Meu Deus, ela deveria estar passando por isso e não eu. Então, em algum momento, nós damos lugar ao orgulho, à vaidade. E a gente diz: Deus, tu está errado, permitindo um servo fiel como eu passar por isso, permitindo uma serva fiel passar por isso. E era isso que Jó estava dizendo: Deus, tu está todo errado. E Deus se revela para Jó para mostrar para Jó: como assim? Eu sou o Senhor que te criei. Meu Deus. Olha. Eu sou o Senhor que criei os céus e a terra. Eu sou o Senhor que estabeleci limites entre as águas. Eu sou o Senhor que fiz isto, que fiz aquilo, que fiz acolá. Aí Deus começa a fazer perguntas para Jó. Você consegue decifrar esse enigma? Você consegue decifrar esse enigma? Você consegue controlar isso? Controlar aquilo? Sabe o que Deus estava dizendo para Jó? Você está cheio de si, mas você não consegue nem dar conta da tua vida, bonito. Meu Deus. Tu não consegue nem dar conta da tua vida. E tu quer controlar céus e terra e estações. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso. Diz a Bíblia que Jó se humilha, ele se prostra, ele se derrama diante da presença do Senhor. E o texto que dá voz a essa campanha é parte da oração de Jó, né? Na sua humilhação, família. Meu Deus. Quando Jó disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Jó estava dizendo? Parei por aqui de murmurar e de achar que eu tinha razão. A partir de hoje eu me humilho, a partir de hoje eu me prostro, me arrependo. Quando o texto diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Era muito comum naquela época, Cristian, os homens nobres, quando eles queriam demonstrar para Deus que eles estavam se humilhando diante do Senhor, eles tiravam seus trajes reais, seus trajes de linho fino, seus trajes nobres, e eles se vestiam de sacos. Aleluia!
Era uma roupa muito simples. E muitos deles se sentavam ao chão, ou se jogavam no chão, para se sujar com a terra, para mostrar para Deus: eu estou aonde, ou melhor, eu estou prostrado de onde tu me tirou. O homem veio do pó. Então, quando o homem se joga ao chão, ele está dizendo para Deus: eu reconheço que eu sou nada, eu reconheço que sem ti eu continuaria sendo pó. Pegou? Então Jó se humilha diante do Senhor. E quando Jó se humilha, Deus vira a chave. Diga comigo: o segredo da exaltação, está na humilhação. Talvez você não desceu o tanto que você precisa descer. Meu Deus, eu estou quebrado, mais do que arroz de terceira. De repente, Deus precisa esmagar você. Que isso, pastor? Vocês são tortura. Não, por favor, entenda. É uma linguagem figurada. Talvez você ainda não desceu. Talvez você ainda não se humilhou do jeito que Deus deseja. O pregador de ontem, que abriu a campanha lá no Viegas, ele estava dizendo que quando você vai tomar um caldo de cana, quem gosta, celebra. O que a pessoa faz para extrair aquele caldo saboroso da cana? Ele coloca a cana no moedor, bota uma, bota duas, dobra, coloca de novo, dobra mais uma vez, coloca de novo, até ficar apenas o bagaço. Meu Pai. Você já viu? Eu acho que é lá para aquela banda do Rio Grande do Sul. Jesus amado. Louvado seja Deus que existe muito plantio de uva. E tem aquele formato mais artesanal de fazer vinho, né? E extrair o suco da uva. Coloca a uva dentro daquele treco. Bota um treco no pé. Aleluia. Esses pés sujos não, hein? Bota um treco no pé. E começa a pisar na uva. Pisa uma, pisa duas, pisa três. E vai pisando um, vai pisando outro, vai pisando mais outro, até a uva desaparecer. Ficar o bagaço. E dali extrair aquele caldo. O que eu estou querendo fazer você entender, meu irmão? Que nem um pregador, ou melhor, que nem um pedreiro que trabalhou lá em casa uma vez. É, pastor Henrique. A vida não é um moranguinho não, hein? Eu gostei dessa fala dele. Aí eu falei para ele: cara, mas o morango é meio cítrico, tá? É meio azedo às vezes. Mas morango é tão bonitinho, né, meu irmão? Ou seja, a vida nem sempre vai ser um mar de rosas. Jó se humilha, mas ele se humilha de verdade. Ele se humilha de uma maneira tão especial que imediatamente Deus se revela. E a Bíblia diz que Deus se apresenta para os amigos de Jó que abandonaram Jó. E aqui eu quero ler. Abra sua Bíblia. Jó 42, versículo 7. É só um papo. Glória. Jó 42, versículo 7.
Se tem uma coisa que Jó gostava de fazer era questionar. Mas, meu irmão, a fase de questionar já passou. Agora a fase é: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Jesus, o que eu vou fazer? Estava orando um dia desse: Senhor, como que eu tenho que me humilhar? Como que eu tenho que me prostrar? Como que eu tenho que descer? Porque às vezes você acha que você já fez tudo o que tinha para fazer. Mas Deus, Ele vai te dando os caminhos. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus, Jesus. Jó capítulo 42, versículo 7. Pastor, não estou gostando dessa palavra não, hein? Vai brigar com Jesus. Será que vai valer a pena? Vai brigar com Jesus. Porque Ele que gritou no meu ouvido: eu tudo posso, e meus planos não podem ser impedidos. Então não fica bravo com o pastor não, fica chateado com Jesus. Eu acho que não vale a pena, não entra nessa briga que tu vai perder. Aleluia! Já viu a criatura contender com o Criador? Não é possível. Se torna caco entre os cacos. Aleluia. Então, ao invés de contender, ao invés de murmurar, ao invés de resistir, faça que nem a Fabiane: adore. Oh, glória. E diga: tu és fiel. Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele: faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Meu Deus. E oferecei holocausto por vós. Aleluia. 1 minuto. Aleluia. E oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O que Deus está dizendo aqui? Jó se humilhou, Jó ele desceu. No mesmo período que Jó se prostra, se humilha, Deus vai na casa de Elifaz. Aleluia! E tem um tete a tete com Elifaz. Aleluia. E Deus disse: você e seus 2 amigos falaram mal de mim. Quando, Senhor? Quando vocês disseram que eu estava castigando Jó, porque Jó estava em pecado. Vocês falaram demais. Agora é hora de conserto. Meu Pai. Pega um holocausto, ou seja, pega uma oferta e vai até a casa de Jó e adore a mim na casa de Jó. Levar um holocausto na casa de alguém, isso representa: vai lá, ora com ele, presta culto com ele, pede perdão a ele, pede perdão a mim junto dele, porque eu preciso restabelecer uma aliança que foi quebrada. Meu Deus. Elifaz se levanta, chama os 2 amigos e vai para a casa de Jó. No caminho, Deus fala com Jó: os teus amigos que te abandonaram vão vir aqui, vai ser feito um culto, eles vão se humilhar na minha presença, eles vão te pedir perdão e tu vai orar por eles. Meu Deus. Aí a pergunta é, Luana, como é que Jó, doente, com o pé na cova, ia orar por alguém? Isso nos dá uma lição, Fabiane, porque às vezes, Sônia, a gente entra em crise. Jesus, não estou bem para orar por ninguém não, hein? Meu cachorro morreu.
Senhor, eu não estou bem para orar por ninguém não, meu caso acabou. Jesus, eu não estou bem para orar por ninguém não, estou chateada. Me distraí, meu feijão queimou. Meu Deus. Senhor, não estou bem não, hein? Fala lá para o pastor Henrique. Eu vou para o culto, mas eu não quero oportunidade. Meu Deus. Se ele me der oportunidade, eu vou negar. Hoje eu não estou bem. Jó estava com o pé na cova. Oh, meu pai. E mesmo com o pé na cova, ele teria que fazer o que Deus mandou ele fazer. Sabe o que isso prova pra gente? Que ter o coração alinhado é de verdade se abrir para ouvir Deus e para fazer o que Ele manda. Aleluia. De repente Deus chegou para você e diz: vai lá para frente do Olivério, aleluia, um hospital em Realengo, vai panfletar. Senhor, não vou não, sozinho não vou. Deus é aquele que quando manda, Ele capacita. Aleluia. Tem alguém lá te esperando. Aleluia. Quando tu começar a panfletar, o outro vai aparecer e tu não vai ficar sozinha não, porque é de 2 em 2. Aleluia. De repente Deus falou para você: vai na casa de Maria e deixa esse versículo para ela. Senhor, ela não vai me receber. Não interessa, faz o que o Senhor manda. Aleluia. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Diz a Bíblia que Jó orou pelos seus amigos. Olha o que diz o versículo 9. Então foram Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Ou seja, o Senhor recebeu a oração de Jó. Aí o versículo 10, Sergiane, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Glória a Deus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Ou seja, quando Jó ora pelos seus amigos, Deus muda a sua sorte. Como assim? Naquele momento Deus dá um basta para aquela prova. Levante as tuas mãos e diga comigo: como Deus deu um basta na prova de Jó, eu creio que Deus dará um basta nessa minha prova. Eu recebo. Aleluia, eu creio que como Deus deu um basta na prova de Jó, eu creio que Deus vai dar um basta na nossa prova. Tá bom, pastor, Deus deu um basta na vida de Jó, legal, mas como é que foi? Olha o que diz aqui o versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Ou seja, Deus é aquele que quando Ele quer curar, Ele cura imediatamente. Naamã, ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E no 7º mergulho, quando ele levanta, a pele dele está císio. Está direitinha, lisinha, que nem de uma criança. Eu acredito que quando Jó terminou de orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos, e Deus virou a sorte de Jó, eu acredito, Christian, que quando os amigos de Jó, Ana, levantaram do joelho
eles olharam para Jó e disseram: Jó, vai se olhar no espelho. As perebas sumiram. Olha para o teu braço, Jó. O mal caiu por terra. E eu imagino que Jó começou a dar glória. Jó começou a dar aleluia. Jó começou a adorar o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu? Os amigos de Jó foram embora. E eles jogaram na boca de Matilde a cura de Jó. Eles jogaram nas redes sociais que Jó estava curado. E meu irmão, tem muita gente de olho na gente. Desculpa, forço muita voz, né? Tem muita gente de olho na gente. E na época também tinha muita gente de olho na vida de Jó. E sabe o que aconteceu, Sergiane? Todo mundo que conheceu Jó, rico, saudável, cheio de saúde, e ficou sabendo que Jó tinha ficado pobre, cheio de enfermidades, e com todas as perdas que Jó experimentou, o que essa galera quis? Visitar Jó. E sabe o que Deus falou, Aida? Para as pessoas que visitaram Jó: ninguém vai na casa de Jó de mão vazia. É verdade. Pastor, como é que o povo soube disso? Sei lá, Deus falou no coração, Deus deu um sonho, sei lá qual é a doideira. Deus levantou um profeta naquela época. Deus mandou falar, hein? Que quem for na casa de Jó, estou supondo, tá, gente? Estou afirmando que isso aconteceu, não. Estou supondo. Que quem for na casa de Jó de mão vazia vai sair de lá leprento que nem ele. Aleluia! E meu irmão, eu não quero receber praga na minha vida, não. Eu estou supondo, não estou afirmando. O que o texto diz? Versículo 11, parte final. E consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. E cada um pendente de ouro. Meu irmão, foram multidões visitar Jó. Cada um colocando na mão dele um dinheiro. Eu não sei se era uma nota de euro, eu não sei se era um dólar, eu não sei se era uma nota de 100 reais, eu não sei qual era a doideira. Eu só sei que eles levavam dinheiro e levavam ouro. Aí o versículo 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Ou seja, Deus tornou Jó mais rico do que o que um dia ele foi. Ai! Jó, que era todo leprento, ficou curado, restaurado, bonitinho, perfumado. A mulher que tinha dado um chega pra lá pra ele, que tinha dado um chega pra lá nele: neguito, tá interessante, hein? Vamos pra Penedo, pra uma lua de mel. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jó teve outros filhos. Então ele viveu uma lua de mel. Versículo 13. Também teve 7 filhos, Jesus, e 3 filhas bombaram na terra dos viventes. E o texto diz, versículo 15: e em toda a terra não se acharam mulheres
tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Aí o versículo 16 e 17. Depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então ele viu seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, seus tetranetos. Meu Deus, Deus fiel. Isso é lindo demais. Pastor, isso não é possível. Claro que é, meu irmão. Primeiro que naquela época os homens viviam muito. E hoje também é possível. Minha avó Carlinda, ela tem neto, bisneto e ela tem tetraneto. Olha aí. Minha avó Carlinda tem 86 anos e ela está tendo o privilégio de conhecer a quarta geração. Jó, ele teve o privilégio de conhecer a quarta geração. Às vezes nós ficamos muito preocupados, né? Jesus, minha vitória está chegando. Vai chegar quando eu estiver velho. Vai chegar quando eu estiver velha, gaga. Não vou nem poder curtir, Jesus. Que perturbação é essa? Eu quero que você saiba, Deus conhece a hora certa. Se coloca, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Narablashure, Glória a Deus. como Narablashebiai Arabacai e Minerebanchuri Keminas. Glórias. A palavra, ela é fiel e verdadeira. Graças a Deus. A palavra é mais Aleluia, penetrante aleluia. que espada de dois Espírito gumes. Santo, aleluia. Toma posse dessa Glória a verdade. Deus. É na humilhação Aleluia. Deus que poderoso. vai vir a minha exaltação. Glória a Jesus. Senhor, me ajuda Meu Deus. a entender onde eu preciso me calar. Ajuda-me a entender como que eu tenho que me humilhar. Meu Deus. Aleluia. Senhor, eu quero me despir dos meus conceitos, Meu Senhor. dos meus preconceitos. Senhor, eu quero me despir da minha razão própria. E eu quero, em nome de Jesus, Aleluia. aceitar a tua vontade. Glórias. Que você tenha esta verdade como um lema na sua vida. A gente não sabe qual foi o período de duração desse processo na vida de Meu Jó. Deus. Mas uma coisa é verdade: Deus não deixou ele morrer, Aleluia. nem na hora que ele pensou que a morte Aleluia, Deus. seria a solução Glória para a o seu problema. Jesus. Quando a gente está sendo Poderoso. moído na moenda, quando a gente está sendo prensado, quando a gente está sendo provado como ouro no fogo, tem horas que o nosso humor oscila. E tem horas que a gente pensa que não vai resistir, que não vai suportar. Não, se vier mais uma bomba, eu acho que agora eu caio de vez. Meu Deus. Deus é aquele que sabe da tua estrutura. Paulo estava diante de uma dor Aleluia. que era um espinho. E todo mundo aqui, ou a maioria, já recebeu algum espinho no corpo. É, Jesus. Na Arábia. Meu Deus. Elebaia sobre Ararácia. Se não foi um espinho, meu irmão, foi a ferrada de uma abelha, ferrão de um marimbondo. Jesus que Meu luta. Deus. Como nasce, Marai. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu estava andando descalço, distraído, adolescente. Fui botar
louvado seja Deus, o meu pé no chinelo, e na minha inocência eu pensei, fui querer dar uma de esperto, me dei mal. Vi o marimbondo, pensei que eu ia conseguir esmagar ele com o meu pé. Ele foi mais esperto, virou de ferrão, me deu uma ferrada na sola do pé. Jesus, como aquilo inchou e como aquilo doeu. Deus sabe. Aleluia. Paulo tinha um espinho e ele queria que Deus removesse aquela dor. Ele queria que Deus removesse aquela dor. E o Senhor disse: ainda não é o tempo. A minha graça. Aleluia. A minha graça, a minha presença é o suficiente para você conseguir suportar, Meu Senhor. para você conseguir resistir e para você conseguir passar por esse processo. Aleluia, Jesus. Eu quero que você busque mais a presença. Aleluia. Eu quero te sugerir para que você busque mais a presença, porque a presença é uma blindagem para te anestesiar Aleluia. nesse processo de dores. Glória a Deus. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus. Jesus. Muito obrigado por essa revelação. Meu Pai. Muito obrigado por essa palavra. Tu sabe na minha vida e na vida de cada um aqui aonde dói. Aleluia. Tu deu graça. Meu Deus. Tu falou ao coração de Jó. Ele se humilhou no momento certo. Fez o que tu mandou. E o cativeiro dele mudou. Glória. Senhor, que ao longo destas 7 semanas, que aconteça um destravar, um operar do teu Espírito. E o que tu tiver que mudar na nossa vida, tenha liberdade para mudar, Em nome de Jesus. para que a tua glória se manifeste. Diga comigo: Deus, eu sei que tu tudo podes Pode. e nenhum dos seus planos Nenhum dos seus planos. na minha vida Na minha vida. poderá ser Poderá impedido. ser. Você pode celebrar Deus com as suas palmas. Deus, Aleluia. vou para casa. Você já entendeu?